Sejam todos muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Manual da Insulina. O Manual da Insulina é o novo quadro aqui do canal, onde eu vou mostrar todas as informações, todas as ações, todos os efeitos da insulina e também todas as doenças que a insulina causa. Depois de assistir esse primeiro episódio e os que vão vir na sequência, você vai entender por que a insulina está recebendo toda essa atenção, por que ela recebeu um quadro especial para ela. Eu sou Ale Assunção, seja muito bem-vindo, e o tema deste primeiro episódio é bem básico: o que é insulina? O nome insulina vem do latim insulo, que significa ilhotas. No nosso pâncreas nós temos diversas ilhotas. Uma delas é a ilhota de Langerhans, ou Langerhans. Isso em homenagem ao alemão Paul Langerhans, que descobriu a ilhota. Nessa ilhota temos diversas células importantes que produzem hormônios. Uma dessas células é a célula beta, que produz a insulina, e a outra é a célula alfa, que produz o glucagon. Dois hormônios importantes, e daqui a pouco você vai entender por quê. A insulina, ela é o hormônio-chave ou mestre do nosso corpo e é de extrema importância. Ela possui diversas funções. A principal, provavelmente você já sabe, que é de diminuir a glicose do sangue. Tá, mas como ela faz isso? A insulina controla como o nosso corpo usa os carboidratos. Ao entrar no nosso sistema digestivo, os carboidratos são quebrados, são convertidos em moléculas simples de açúcar. Uma dessas moléculas é a glicose. A glicose, provavelmente você já conhece, de tanto seu médico falar e ver nas propagandas da TV por aí, por ser a fonte mais abundante de energia, de combustível para as células do nosso corpo. A insulina facilita o transporte e a absorção dessa glicose quando ela tira do sangue nas células e outros órgãos. Por conhecer apenas essa função, a maioria das pessoas que precisa emagrecer ou então controlar o nível de glicose simplesmente falham ao tentar. Por quê? Você já vai entender. Se a pessoa sabe que a insulina tira a glicose do sangue e ela tem muita glicose, faz sentido ela querer cada vez mais ter insulina no sangue? Faz sentido. Mas esse é um erro gravíssimo. Gravíssimo. Você já vai entender por quê. A insulina é o hormônio mestre, o que tem mais força no nosso corpo. Mas temos outros hormônios, claro, e todos extremamente importantes. Por exemplo, temos o cortisol, que é um esteroide, que é conhecido por ser o hormônio do estresse. O cortisol, ele tem impactos no nível de glicose, ele aumenta os níveis de inflamação no corpo e facilita, estimula o ganho de peso. Adrenalina, um hormônio liberado pelos neurônios, é um neurotransmissor liberado também pelas glândulas adrenais. É o hormônio do lutar ou fugir. Quando o corpo está em perigo, precisa agir rápido, é a adrenalina que entra em ação. Então é um hormônio extremamente importante para a nossa sobrevivência. Hormônio do crescimento, liberado pelas glândulas pituitárias, ele tem impacto no nível de glicose e também ele ajuda, ele mantém a estrutura do nosso corpo. Glucagon, um hormônio extremamente importante. Se a pessoa tem diabetes, ela precisa conhecer as funções do glucagon. Já falei algumas vezes aqui no canal sobre o glucagon. Qualquer coisa, você olha aqui abaixo na descrição, vou deixar um link falando apenas sobre o glucagon, tá? O que acontece? O glucagon, ele é produzido, ele é liberado no pâncreas, nas células alfa. Lembra que eu falei sobre as células alfa e beta? Então, só não confunda, as células alfa produzem o glucagon e as células beta produzem a insulina. Então, o glucagon, ele tem muita importância nos níveis de glicemia. A principal função do glucagon é manter o nível de glicose saudável no sangue quando nós não comemos. Anota isso porque é de extrema importância. Temos também o IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina. Um hormônio muito importante, ele inibe alguns hormônios, estimula outros, como por exemplo a insulina. Ele impacta nos níveis de insulina, extremamente importante. Temos também o hormônio GLP-1, peptídeo
semelhante ao glucagon de fator 1. É um hormônio bem importante porque ele é produzido no intestino e é liberado em resposta quando nós comemos e também aos níveis de insulina. Então, bem importante. Temos também a testosterona, estrogênio, progesterona, são os hormônios masculino, feminino, por aí. Temos muitos hormônios. Poderíamos falar por horas sobre os hormônios. Ainda poderia falar sobre o hormônio da fome, da saciedade, hormônios do estômago, vitamina D e por aí vai. São vários hormônios. Mas como esse é um vídeo introdutório, eu não quero me estender sobre eles agora, certo? É só para a gente começar a conversar na mesma língua, vamos dizer assim, certo? E por que eu citei esses outros hormônios? Por que isso é importante você saber? Porque alguns deles são contra-regulatórios da insulina. Porque se a insulina estiver muito alta, muito elevada, ela vai inibir que alguns desses hormônios trabalhem, funcionem. Isso é importante na nossa saúde. Porque se a insulina bloqueia esses hormônios, eles não podem agir como deveriam. Então, a nossa saúde fica debilitada. Vamos a 2 exemplos para você entender por que isso é importante. Esses hormônios regulatórios contra regulatórios. Primeiro exemplo, tá? Quando nós não comemos, a insulina automaticamente fica baixa no seu nível saudável. E o que isso implica? Porque aí entra em ação o glucagon, que eu falei agora há pouco. E o que ele faz? Ele estimula a conversão do glicogênio que está no fígado em glicose. Aí ele pega essa glicose e libera na corrente sanguínea para que o nível de glicose fique saudável mesmo nós não comendo. Essa é a principal função dele, então é extremamente importante. É assim que o corpo mantém um nível de glicose saudável quando a gente faz jejum, por exemplo. Esse processo da conversão do glicogênio em glicose chama-se glicogenólise. Não são apenas carboidratos que fazem a glicose subir no sangue e estimulam o pâncreas a liberar insulina. As proteínas também, porém é preciso de uma quantidade maior de proteínas e elas não impactam tanto quanto a glicose, mas mesmo assim tem impacto sim no nível de glicose e de insulina. Exemplo 2, segundo exemplo rápido aqui então. Cortisol e adrenalina são hormônios catabólicos. O que isso quer dizer? Em curtas, simples palavras, significam que eles quebram coisas, eles quebram tecidos, tá? Bem, a grosso modo, eles fazem isso, eles quebram tecidos. Quando eles estão no seu níveis elevados, eles inibem a insulina, que é um hormônio anabólico. E o que isso quer dizer? Que a insulina cresce, ela é um fator de crescimento, ela constrói coisas, seja células musculares, seja tecido muscular ou seja o tecido adiposo, a gordura. Essa inibição da insulina ocorre em situações de muito estresse, em que a pessoa está muito estressada e o nível de cortisol dispara, ou então em situações de perigo, que a pessoa precisa agir rápido, precisa tomar uma decisão naquele segundo, a insulina é bloqueada. Como isso acontece? A adrenalina sobe no sangue, ela estimula a conversão de glicogênio em glicose também, essa glicose entra na corrente sanguínea, o corpo consegue utilizar essa glicose de maneira extremamente rápida e tomar uma decisão na hora que precisa, porque é realmente uma decisão de lutar ou fugir, é uma situação perigosa para o corpo. Então, a insulina fica bloqueada, ela fica de lado, o cortisol e a adrenalina jogam glicose no sangue para que o corpo possa agir e tomar uma atitude rápida. Falei que a insulina é o hormônio mestre, né, que tem diversas funções importantes no nosso corpo. Por se tratar do nosso primeiro episódio, eu não vou falar, na verdade, nem teria como eu falar somente num vídeo de todas as funções da insulina. Então, eu vou citar apenas 5. Só 5 funções e você vai entender por que a insulina é tão importante, por que ela merece toda a sua atenção. Vamos lá. Primeira função da insulina, ela estimula a conversão de glicose em gordura no fígado. Ela estimula o fígado a produzir gordura a partir da glicose. Essa é a primeira função. Segunda função, ela armazena essa gordura nas células do tecido adiposo. Terceira função, ela mantém essa gordura armazenada no tecido adiposo. Ela impede que as células de gordura liberem essa energia. Quarta função, ela
estimula a conversão de glicose em glicogênio. Quinta função da insulina, ela estimula a conversão da glicose em triglicerídeos. Vamos tentar unir esses passos. A pessoa comeu, a glicose subiu no sangue. A glicose que a insulina não colocou dentro das células, ela leva para o fígado converte em gordura, ela pega essa gordura, transporta até o tecido adiposo, facilita a entrada dessa gordura nas células adiposas, mantém elas presas lá, ela não deixa sair. O resto da glicose é convertida em glicogênio para ficar no estoque do próprio fígado ou dos músculos, e o restante ela ajuda, ela estimula o fígado também a produzir triglicerídeos. Ou seja, as funções da insulina impactam no tecido adiposo, seja para ganhar ou eliminar peso. Uma pessoa que tenha problemas com o nível de glicose, diabetes, doença metabólica, pressão alta ou obesidade, ou simplesmente queira apenas emagrecer alguns quilinhos, significa que essa pessoa precisa controlar os níveis de insulina. O que acontece com a pessoa, com o corpo da pessoa que tem muita insulina? Acabei de falar que a insulina facilita o ganho de peso. Ela facilita a conversão de gordura e armazena e impede que o corpo libere. Em outras palavras, significa que a pessoa que tem muita insulina no sangue não vai conseguir emagrecer, ou vai ser muito, mas muito mais difícil ela perder peso. Não importa se essa pessoa vai comer menos, vai cortar calorias, vai fazer exercícios, se ela vai rezar, não importa, não importa. Se o nível de insulina estiver alto, ela não vai deixar o tecido adiposo liberar gordura. Ponto. Essa é a primeira coisa que uma pessoa que precisa emagrecer precisa ter em mente. Para emagrecer é preciso controlar o nível de insulina. Mas fica tranquilo, esse ganho de peso é apenas o começo. Vamos lá. Eu já falei algumas vezes aqui e vou continuar falando de diversas maneiras para que você entenda, para que todo mundo entenda. Anota aí, resistência à insulina. Este é o assunto. Anota e mantenha em mente. Uma pessoa que quer tratar diabetes tipo 2 da maneira correta, quiçá reverter a doença, ela precisa entender o que é resistência à insulina. Ponto. Simplificando, curtíssimas palavras, significa o quê? Resistência à insulina é uma condição fisiológica do nosso corpo em que as células param, ou melhor, diminuem as respostas ao estímulo da insulina. A insulina passa a ter menos efeito sobre as células. Simples assim. Se não entendeu, calma, calma. Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos contextualizar o que isso significa na prática. A pessoa comeu, a glicose no sangue subiu, esse é o sinal para o pâncreas liberar insulina. Beleza, o pâncreas libera a insulina, ela pega essa glicose do sangue e leva até as células para alimentar, para tirar a glicose do sangue. Porém, as células não querem essa glicose, elas dificultam o trabalho da insulina. Significa que elas criaram resistência, elas estão dificultando o trabalho da insulina, elas criaram uma resistência porque elas não querem receber essa glicose. A consequência disso é que a glicose no sangue vai subir, porque a insulina não colocou dentro das células. Com isso, o pâncreas vai precisar liberar mais insulina para ter o mesmo efeito. Ou seja, o nível de insulina está subindo. Por que é importante isso? Porque agora há pouquinho, minutos atrás, você aprendeu que quanto mais insulina no corpo, mais gordura o próprio corpo produz e armazena. E mantém essa gordura. Só que agora, o corpo precisa produzir mais insulina. O que isso significa? O que isso quer dizer? Significa que a situação piorou bastante. Porque além do peso em excesso, agora o corpo tem glicose em excesso e insulina em excesso. E você sabe qual é o próximo passo? O que vem a seguir? Consulta no médico e o quê?
diagnóstico de diabetes tipo 2. E agora você consegue perceber, por exemplo, por que uma pessoa que começou a injetar insulina num curto período de tempo ganhou 3, 5, 10 quilos num período curtíssimo de tempo e você não entende por quê e a pessoa também não sabe o porquê? Simplesmente porque a insulina está armazenando a gordura. Simples assim. Se a pessoa tem diabetes tipo 2 e está se furando todos os dias para injetar insulina, ela está tratando a doença da maneira errada. Ela está fazendo a doença piorar. Agora você consegue entender por que conhecer apenas uma função da insulina é um erro gravíssimo para quem quer emagrecer ou controlar a diabetes tipo 2, quiçá reverter. Percebeu agora? Se você sabe que a insulina serve apenas para tirar a glicose do sangue e você tem bastante glicose, você vai ter mais insulina. Desculpa falar, mas é o seguinte: se você está se injetando insulina ou tomando remédio para fazer o pâncreas produzir mais insulina, você nunca vai conseguir reverter a diabetes tipo 2. É dolorido ouvir, mas é verdade. Porque esse é o tratamento errado. Esse é o tratamento errado. Em outras palavras, se a pessoa quer reverter a diabetes tipo 2, a obesidade, ou que seja perder alguns quilinhos, não importa. Significa que essa pessoa precisa diminuir a resistência à insulina. Ponto. Falei apenas da obesidade e diabetes tipo 2, mas a lista de doenças causadas pela resistência à insulina, pelo excesso de insulina no corpo é gigantesca. Só para você se situar sobre as doenças que o excesso de insulina pode causar. Presta atenção: pressão alta, síndrome metabólica, diversos tipos de câncer, incluindo câncer de fígado, de pâncreas, de cólon, câncer de mama, câncer nos ovários, próstata e câncer no estômago. Esses são alguns, sim, e todos têm base científica mostrando que o excesso de insulina, a resistência à insulina, pode causar estes tipos de câncer. Doenças do coração, ataques do coração, derrame, Alzheimer. Inclusive, aqui mesmo no canal tem uma playlist falando apenas sobre Alzheimer. A playlist é Resistência à Insulina do Cérebro. Você pode clicar aqui, eu acho que vai aparecer aqui ou nesse cantinho aqui em cima, um card com a playlist, com o link para você assistir depois. Lá tem todas as informações, todo o processo, todo o passo a passo, como acontece a doença Alzheimer. E assim como no primeiro episódio do Refazendo o Prato, que eu dei só uma pincelada assim, sobre o que é jejum intermitente, nessa nossa primeira conversa, vou também só falar o básico, para a gente começar a se entender. Mas com o passar dos episódios, eu vou aprofundando mais, vou mostrando todas as outras características, todas as funções que você não ouve por aí, que a maioria dos médicos não te contam e, quiçá, nunca irão contar. Então, com o passar dos episódios, eu vou revelando as verdades sobre a insulina, certo? Então, esse é um vídeo bem introdutório mesmo, bem básico e simples. Mas vamos continuar aqui. O que aumenta a insulina? Talvez então você já tenha entendido nessa altura do vídeo que é preciso diminuir o nível de insulina, certo? Então tá. Você deve ter notado também que a insulina é liberada pelo pâncreas toda vez que a glicose sobe no sangue. Isso quer dizer o quê? Que na verdade a gente precisa descobrir o que faz a glicose subir em primeiro lugar. Se a gente descobrir o que faz a glicose subir, a gente evitando isso vai evitar que o pâncreas libere insulina também. Então, naturalmente, as duas coisas vão se ajustar. O nível de glicose no sangue e também a de insulina. E o que faz a glicose subir no sangue? Na verdade, eu te falei lá no começo do vídeo. Você não lembra? A insulina controla como o nosso corpo usa os carboidratos. Ao entrar no nosso sistema digestivo, os carboidratos são quebrados, são convertidos em moléculas simples de açúcar. Uma dessas moléculas é a glicose. Então, diminuir o consumo, principalmente dos refinados, dos processados, que são absorvidos e convertidos em glicose rápido pelo corpo e usados também muito rápido.
Este é o primeiro passo. Se você evitar de comer esse tipo de alimento aí, a glicose vai estar mais baixa no sangue. Com isso, o pâncreas vai liberar menos insulina. Se tem menos glicose e menos insulina, mais gordura o tecido adiposo libera, ou seja, emagrecimento. Existe algum outro tipo de insulina? Sim, existem outros tipos, afinal tem muitas pessoas que injetam insulina, não é mesmo? Então tá. Temos sim a insulina produzida pelo nosso pâncreas, claro. Temos a insulina produzida a partir de animais, principalmente de porcos e gado. E além disso, tem também a insulina geneticamente modificada. Existem diferenças entre essas insulinas, tanto para controlar o nível de glicose e hemoglobina, como também nos efeitos colaterais. Por exemplo, a insulina geneticamente modificada tende a criar episódios de hipoglicemia sem ter os sintomas em si, sem aparecer os sintomas ou os avisos, sabe? Simplesmente acontece um episódio de hipoglicemia. Dores nas juntas e articulações, cansaço, sono, muito sono, confusão mental, esquecimento, perda de memória. Esses são alguns efeitos colaterais já comprovados do uso da insulina geneticamente modificada. O tempo de absorção e o tempo de ação, de efeito das insulinas diferem também, o que dificulta muito para ajustar a dose certa de insulina com a alimentação e assim evitar os episódios de hipoglicemia. Existem basicamente 4 tipos de insulina com base na duração do efeito dela. Insulina de absorção ultra rápida. Por exemplo, o Malog, Novorapid, são análogos, né? O efeito delas é a partir de 15 minutos após a injeção de insulina. Geralmente é usada após as refeições. A de ação curta, Novulin e a Humulin. A injeção é feita antes da refeição e os efeitos começam a partir de 30 minutos ou 1 hora. Ação intermediária, NPH. Efeitos a partir de 1 hora após ser injetada. E por último temos a ação longa, que são análogos lentos, né? Por exemplo, o Lantus e Levemir, que possuem efeito após 2 horas após a injeção. Além dessas aí, é possível citar ainda as pré-misturadas análogas e as pré-misturadas regulares. Como melhorar o nível de insulina? Existem diversas formas para melhorar o nível de insulina, para diminuir a resistência e melhorar a sensibilidade à insulina. A principal forma é realmente reduzir o consumo dos carboidratos refinados e açúcar. Mas aqui nesse vídeo eu vou te dar mais 3 opções, mais 3 alternativas. Mas fica tranquila, se não conseguir implementar nenhuma das 3, calma. Nos próximos vídeos eu vou trazer mais maneiras para te ajudar a diminuir a resistência à insulina, certo? Então vamos lá. Primeira alternativa para diminuir o nível de insulina: dormir bem. Eu já fiz um vídeo exclusivo falando com o título Dormir Mal Causa Diabetes Tipo 2. Você pode conferir após esse vídeo, mas para eu dar um resumo, que dormir bem melhora a sensibilidade à insulina. Como assim? Porque dormir mal ou dormir pouco, menos de 6 horas, já foi comprovado que piora a resistência à insulina, prejudica a tolerância à glicose e aumenta o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Por outro lado, dormir bem melhora a sensibilidade à insulina e o metabolismo da glicose. Então, esta é a primeira maneira para você controlar, melhorar o nível de insulina, sem ser a alimentação. Vamos agora à segunda maneira de melhorar o nível de insulina, que é através dos exercícios. Os exercícios físicos possuem um leque imenso de benefícios para a nossa saúde, que vai desde a melhora da densidade óssea até a saúde do nosso coração. Mas eles fazem bem para os níveis de insulina de 2 formas rápidas aqui que eu vou falar. Porque eles agem direto no transportador de glicose GLUT4. Você não precisa saber nem decorar, é só para explicar mesmo. E a segunda maneira é porque após o exercício, principalmente de alta intensidade, o corpo utiliza todo o estoque de glicogênio que está no fígado e nos músculos. E para repor esse glicogênio, o corpo precisa de menos insulina.
Então essa é uma maneira saudável de diminuir o nível de insulina. Mas calma, fica tranquila, isso não significa que você precisa sair correndo e se matricular numa academia, nem nada disso. Se você não gosta de ir na academia, de correr na rua ou praticar qualquer exercício físico, não tem problema. Um estudo revelou, esse estudo que está aparecendo na sua tela agora, revelou o seguinte, que uma simples caminhada de 2 minutos a cada 20 minutos é capaz de melhorar os níveis de insulina e glicose após a refeição. Sim, os pesquisadores testaram e fazer uma pausa. Se a pessoa trabalha 20 minutos sentada, fazer uma pausa de 2 minutos e caminhar é o suficiente para melhorar os níveis de glicose e insulina após a refeição. Então, você não precisa sair correndo para fazer matrícula na academia, nem nada disso. Você não precisa tirar tempo. Você pode fazer isso durante o seu expediente de trabalho mesmo. Apenas 2 minutos são o suficiente. Vamos agora então à terceira maneira de melhorar o nível de insulina, que é diminuindo o nível de estresse. O estresse libera o hormônio cortisol. Eu já falei antes, cortisol é o hormônio de estresse. E níveis crônicos de estresse, de elevados níveis de cortisol, podem levar à resistência à insulina. O nível elevado de cortisol está ligado também à obesidade, síndrome metabólica e maiores riscos de desenvolver diabetes tipo 2. Por quê? Porque ele aumenta os níveis de inflamação no corpo. O cortisol pode suprimir a insulina, né? Vai deixar a insulina trancada, vai agir no fígado, fazendo com que o fígado libere doses a mais de glicose mesmo quando não precisa. Com isso, a resistência à insulina piora. Então, se você diminuir o nível de estresse, o cortisol vai baixar e a sensibilidade à insulina vai melhorar. Então, esta é a terceira maneira, sem ser alimentar, para melhorar o nível de insulina. Como saber se eu tenho muita ou pouca insulina no sangue? Este é um assunto bem complicado, tem alguns exames que são um pouquinho mais elaborados, vamos dizer assim, de se tratar. Mas eu vou dizer o seguinte, que para saber se tem muita ou pouca insulina, é preciso fazer um exame. Aí o médico vai dizer se o pâncreas está produzindo muita insulina ou pouca insulina. Se está produzindo muita insulina, possivelmente é o que? É resistência à insulina, certo? Porque o pâncreas está produzindo mais insulina para poder ter o mesmo efeito. Mas, se tem pouca insulina, aí tem uma questão que é preciso ser levantada. O pâncreas está produzindo pouca insulina por quê? Uma doença autoimune, que os anticorpos atacaram o pâncreas, impedindo que as células beta produzam insulina. Então, o pâncreas aí não produz insulina mesmo. Ou será que é porque as células beta produziram tanta insulina nos últimos anos que agora simplesmente estão esgotadas e não conseguem mais? É uma pergunta que o médico vai ter que responder. Por que as células não estão produzindo insulina? Porque já não aguentam mais, estão doentes, ou se é por causa do fator autoimune? Respostas com o médico. Você está começando a entender que diabetes tipo 2 não é apenas tomar remédios ou injetar insulina para baixar a glicose. Você está começando a entender que a doença é cheia de detalhes e que tem muita coisa que pode e deve ser questionada nesse tratamento. 2 avisos rápidos, porém muito importantes. Para esclarecer, eu estou falando aqui, este vídeo é para tratar sobre diabetes tipo 2. Não confunda com diabetes tipo 1, que é outra situação, certo? Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é o seguinte, eu não estou falando que a insulina é má, que ela é tóxica. Calma, a insulina é o principal hormônio do nosso corpo, nós precisamos dela para a nossa saúde. Porém, depende da quantidade, do contexto, da saúde de cada pessoa. Não entenda mal, certo? Recapitulando então o que vimos nesse primeiro episódio do Manual da Insulina. Vimos o que é a insulina e por que ela é tão importante, certo? Como e por que ela é liberada. Qual é
3. Qual é a relação dela com os outros hormônios? 4. O papel da insulina no ganho de peso. 5. O que acontece no corpo se a gente tiver muita insulina no sangue? E mais o quê? 3 maneiras para diminuir a quantidade de insulina no sangue. Chegamos ao fim deste primeiríssimo episódio de estreia do Manual da Insulina. Espero que você tenha gostado. Eu quero sim saber a sua opinião. Escreva nos comentários aqui abaixo o que você achou, se gostou deste novo formato de quadro, se essas informações te ajudaram ou não. Lembrando que essa foi a segunda estreia deste mês de janeiro. A primeira foi o Refazendo ao Prato, que vai ao ar toda terça-feira. E o Manual da Insulina é a segunda estreia. E tem ainda a terceira estreia, que é surpresa, vai ao ar nesta semana ainda. Fica ligado aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.